Estamos começando a nossa primeira videoconferência do curso MRC Gado Leiteiro, Nutrição para Máxima Eficiência Produtiva e Reprodutiva. Todo o nosso curso será baseado no NRC 2001, que foi todo escrito no sentido de dar condições aos nutricionistas de gado leiteiro de exercerem de forma mais adequada a sua atividade. É o principal livro ou publicação na área desde 2001. Então nós daremos início e queremos falar exatamente desses animais. Animais fantásticos que têm uma capacidade de expressão da sua genética acima de qualquer suspeita, animais de altíssima eficiência, mas que também requerem de nós toda uma atenção. E nessa primeira videoconferência nós vamos falar sobre fatores, sobre estimativas, sobre todos aqueles aspectos que estão relacionados intimamente com o consumo ou a ingestão de matéria seca por vacas, por novilhas, e que tem uma alta correlação com a produção de leite dos animais e a sua reprodução. Então aqui nós destacamos os fatores que influenciam o consumo de matéria seca. Esse será o nosso tópico da primeira videoconferência. Um dos primeiros aspectos a destacar é a qualidade da forragem, não é? Então aqui é sempre importante nós darmos uma importância destacada à produção de forragem dentro da propriedade com qualidade. Qualidade do ponto de vista de tamanho de partícula, quando for forragem conservada, qualidade do ponto de vista de valor nutricional, enfim, porque isso com certeza contribuirá positivamente para o aumento do consumo dos animais. O balanço de nutrientes na dieta ou na mistura total da ração também deve ser importante. E aqui nós precisamos de ter um equilíbrio e um adequado balanceamento, uma adequada formulação visando energia líquida de lactação, proteína bruta degradável, não degradável, porque isso vai influenciar a proteína metabolizável, a composição de macro e microelementos minerais, a composição lipídica da dieta e também de vitaminas. Um outro aspecto importante que muitas vezes não é considerado é a aceitabilidade da dieta. Nós podemos ter excelentes alimentos do ponto de vista de concentração de energia, de proteína e de minerais, mas que podem não ter uma aceitação adequada pelos animais, decorrente provavelmente de problemas relacionados a fatores antinutricionais ou mesmo a presença de bolores, como as micotoxinas, por exemplo. É importante também destacarmos que um outro fator que contribui aqui para maior ou menor consumo é a umidade da dieta. Nós misturamos volumosos e concentrados, obviamente vamos chegar a um teor de umidade dessa mistura. Quando esse teor de umidade ele fica acima de 50%, normalmente ocorre uma redução no consumo. O estresse ambiental é um outro fator importantíssimo. Por quê? Porque vacas leiteiras são extremamente sensíveis à mudança de temperatura, principalmente para cima, como é o que acontece em ambientes tropicais e subtropicais. Então é fundamental que nós tenhamos consciência da importância da ambiência, de instalações adequadas, de manejo adequado das nossas pastagens, com preservação de sombra, enfim, para que o animal tenha condições de trocar calor com o ambiente, aumentar o seu consumo, aumentar a sua produção. O espaço de coxo ou o comprimento de coxo por vaca também é fundamental, nós vamos ver isso num slide mais à frente. O teor de FDN também é um outro fator importante, porque quando eu falo de teor de FDN, eu falo de teor de FDN da dieta como um todo. E por que é importante? Porque existe uma correlação negativa entre FDN e consumo. Dietas com alto FDN terão um menor consumo, mas nós também temos que nos preocupar com o valor mínimo de FDN da dieta. Por quê? Porque se nós não atingirmos e não atendermos pelo menos um valor mínimo que é definido pela NRC, e vamos ver mais à frente, nós podemos ter problemas relacionados principalmente à acidose ruminal e metabólica. A razão entre volumoso e concentrado também é muito importante, porque quanto maior o teor de concentrado, e isso ocorre com vacas especializadas de alta produção, maior é o risco de acidose quando nós temos no concentrado, como principais alimentos componentes do mesmo, os grãos de cereais e a sua quantidade elevada de amido. O uso de ração total misturada é importante porque pode nos ajudar a aumentar o consumo e também o mesmo acontece com a frequência de alimentação, principalmente no que diz respeito ao fornecimento concentrado. Quanto maior a frequência, maior será
a possibilidade de mantermos estabilidade no meio ruminal, e isso é importante para a vaca. Uma outra consideração importante são as relações que ocorrem entre consumo e produção de leite e estado da vaca após a aparição. Então aqui nós temos 4 gráficos que mostram. O primeiro gráfico, esse aqui de cima, a relação entre a energia líquida diária que a vaca precisa, que está nessa linha, e a que ela consegue consumir, que está nessa linha que eu estou mostrando aqui com a minha caneta laser. No segundo gráfico, nós mostramos o que acontece com o balanço energético da vaca. No terceiro gráfico, nós mostramos o que acontece com o score de condição corporal das vacas após o parto. E no último gráfico aqui, no que fica na parte mais inferior da nossa figura, do nosso slide, nós temos as taxas de concepção dos animais, ou seja, das vacas. Então é fundamental que a gente tenha aqui consciência de que tudo isso está interrelacionado. E começamos pelo gráfico que fica na parte superior. Quando as vacas parem, elas têm uma demanda energética que sobe de forma acelerada até aproximadamente essa linha que eu traço aqui, ó, que seria aproximadamente 7 semanas após o parto. Aqui atinge o pico de exigência de energia, como é mostrado aqui, ó, exigência de energia. A partir desse momento ocorre um declínio que vai se acentuando até se estabilizar próximo da próxima aparição. E o que acontece com o consumo de energia da vaca? Por melhor que seja a dieta, por mais bem equilibrada em termos de nutrientes, por melhor que seja a qualidade biológica, a vaca não consegue atingir o consumo de energia que ela precisa. O consumo de energia é dado por essa linha aqui, e aqui nesse momento ela cruza a demanda de energia ou a exigência, e nós passamos a ter um consumo acima do que a vaca precisa. Exatamente a partir desse ponto aqui é que a vaca começa a ter um balanço positivo e ela começa a retomar o seu score de condição corporal, como nós vamos ver logo abaixo nos 2 gráficos que ficam abaixo desse que eu estou mostrando. Então, a partir desse momento, a vaca ela começa a acumular reservas novamente. E aqui é que existe o risco de superalimentação e de tornar a vaca obesa ou a vaca apresentar um score de condição corporal acima de 3,75. No gráfico de baixo, nós mostramos exatamente a consequência do que acontece acima. Após o parto, como a vaca precisa de mais energia do que ela consome, ela vai perdendo score de condição corporal, que é mostrado na figura abaixo, não é? Aqui nesse gráfico aqui, decorrente do balanço energético negativo, que vem até aqui. Ele continua sendo negativo até aqui, só que em menor grau, em menor escala, porque a diferença entre essas 2 curvas ela vai diminuindo à medida que nós nos aproximamos de aproximadamente 12 semanas. Então, a partir daqui, o balanço passa a ser positivo e a vaca começa a acumular gordura e recuperar o seu score de condição corporal, como é mostrado aqui abaixo. Ela pare com 3,5, até aproximadamente 7 semanas ou 2 meses, ela perde condição corporal, depois ocorre uma estabilização, a perda é menor, e em seguida nós temos uma recuperação até o próximo parto. Isso faz com que a vaca, nos primeiros 60 dias, ela tenha uma baixa capacidade de apresentação de cio fértil, ou seja, a sua concepção é muito baixa. A partir daqui, nós então temos o período de monta ou de inseminação artificial, que vai até aproximadamente 105 dias, para que nós tenhamos uma aparição ainda dentro de aproximadamente 13 meses a 14 meses após esse parto. A partir daqui, então, nós temos a concepção e a gestação da vaca. Então, essas relações mostradas nesses 4 gráficos que estão nesse slide, onde nós temos semanas ou dias após o parto, concepção, score de condição corporal, balanço energético e consumo e demanda de energia, são fundamentais para nós entendermos o que é uma vaca leiteira especializada. Esse fluxograma com eficiência e consumo mostra exatamente um resumo do que eu mostrei anteriormente, não vamos nos delongar ali, e passamos aqui então ao primeiro modelo matemático para estimar o consumo das nossas vacas, quer sejam em lactação, quer sejam vacas secas. Então o consumo de matéria seca, ele tem no seu modelo de estimativa o peso vivo do animal, a produção de leite corrigida para gordura e semanas em lactação. Todos os outros elementos são constantes. As únicas 3 variáveis que nós precisamos são essa: semanas em lactação, produção de leite corrigido para gordura e peso vivo da vaca ou do lote em questão. E aqui então
nós temos como calculamos a produção de leite corrigido para a gordura que entrará aqui. Nós precisamos de multiplicar a produção bruta de leite por 0,4 e somar o resultado a essa conta que fazemos aqui em seguida. A produção o teor de gordura dividido por 100 vezes 15 e o resultado vezes a produção líquida ou bruta de leite baseado na produção sem correção. Então, se a vaca produz 30 quilos, é isso que eu vou colocar aqui. Se ela tem 3,5 de gordura, é isso que eu vou colocar aqui. E aí nós vamos obter a produção corrigida que é colocada aqui. Logo em seguida, nós temos um exemplo de como fazemos esse cálculo. Então, vamos lá. Peso da vaca 550, produção de leite 32, teor de gordura 3,5, 6 semanas em lactação. A primeira coisa que nós fazemos é calcular a produção de leite corrigida para 4% de gordura. Então nós usamos essa forma que eu estou anotando e aqui nós substituímos os valores. 32 kg de leite que é a produção, 3,5 que é o teor de gordura e 32 que é a produção. Isso vai nos dar uma produção corrigida para 4% de gordura de 29,6 kg diários. Então agora nós vamos estimar o consumo. Pegamos essa equação que eu estou apontando e nela nós substituímos o peso vivo aqui, substituímos a produção líquida corrigida para a gordura aqui e substituímos 6 aqui que é semanas em lactação. Isso aqui nos dará 19,66 kg de matéria seca a ser consumido por essa vaca e um valor relativo ao seu peso de 3,57, portanto muito alto. Vacas leiteiras especializadas têm um consumo realmente muito elevado. Um outro aspecto fundamental de entendermos em relação a consumo e vacas leiteiras é que a ingestão de matéria seca de vacas multíparas, que já estão no segundo, terceiro ou quarto partos, é mostrado aqui nessa linha pontilhada. Ela é maior, mais elevada e mais estável do que as primíparas, que estão mostradas nessa linha aqui, que é toda irregular e é de menor volume de consumo. Isso aqui nos leva a uma consideração muito importante, que é o manejo de primíparas. Para que nós possamos atingir o máximo consumo com as primíparas, é muito importante que a gente faça um lote à parte, para que elas não sejam expostas logo no primeiro parto a condições de competição social com as vacas mais velhas do rebanho, onde já existe uma hierarquia estabelecida, e com isso nós teremos condições de melhorar um pouco o consumo das primíparas. Outra consideração que eu quero fazer é comparar vacas de diferentes pesos às mesmas produções. O que é que acontece com o consumo absoluto em quilos de matéria seca por dia com o consumo relativo que eu mostro logo no próximo slide. Então aqui nós temos um gráfico que tem uma correlação entre o consumo de matéria seca no Y com a produção de leite aqui. Então nós temos produção de leite de 24, 26, 28, 30 e 32 quilos por dia, para vacas de 600 e 550 quilos. Então, calculando o consumo dessas vacas, né, o que é que nós observamos? Que aqui, o gráfico das vacas mais leves, conforme legenda abaixo, ele fica numa condição inferior do que para as vacas mais pesadas. E é claro, isso tem sentido, porque o peso da vaca entra no modelo de estimativa de consumo. Então, do ponto de vista de consumo absoluto, quilos de matéria seca por dia, para a mesma produção, em cada lugar desse aqui é a mesma produção, nós temos sempre um consumo menor para as vacas mais leves. Vamos ver agora o que acontece com o consumo relativo ao peso do animal. As coisas ficam invertidas, não é? A linha das vacas mais leves ela passa para cima e a linha das vacas mais pesadas passa para baixo, mostrando que para uma mesma produção o consumo relativo ao peso em vacas mais pesadas é menor do que em vacas mais leves. E por que é que isso acontece? Porque as vacas mais leves, elas têm um maior consumo para atender à produção de leite, quando comparado com uma menor demanda para manutenção e com isso sobra uma maior quantidade para a produção de leite. Essas vacas, quando expostas à restrição alimentar, elas acabam tendo um prejuízo maior do que as vacas mais pesadas. Isso, obviamente, para uma mesma produção, não para produções diferentes. E aqui nesse próximo slide, então, nós fazemos uma comparação das duas situações ao mesmo tempo. Aqui o consumo absoluto e aqui o consumo relativo ao peso. No consumo absoluto, vacas mais pesadas consomem mais, no consumo relativo, vacas mais leves consomem mais. Isso tem uma implicação com manejo muito importante de ser entendido. Bom, nesse slide aqui nós mostramos o consumo de matéria seca em quilos por dia,
relacionado ao peso da vaca, diferentes pesos, para uma mesma produção. É como se eu estivesse comparando uma vaca de 550 quilos com uma vaca de 640, ambas produzindo 28 quilos. O que é que acontece com o consumo? O aumento é linear, proporcional ao peso, né? E aí nós temos que uma vaca de 550 quilos, se ela produzir 28 quilos de leite, ela tem um consumo de 17,4 quilos de matéria seca para atender a sua produção, enquanto que uma vaca de 640 quilos vai comer 18,5. Isso significa o quê? Que eu posso produzir a mesma quantidade de leite com vacas de pesos diferentes e as vacas mais leves são mais eficientes. Então, se eu tiver que trabalhar com a produção e vacas de peso diferente, eu sempre tenho que trabalhar com vacas mais leves, porque elas são mais eficientes, considerando, é óbvio, que a produção seja idêntica. Uma outra consideração que tem implicações econômicas é essa que eu vou fazer no slide 13, que eu estou apresentando agora. É uma relação entre três fatores importantes, que é a produção de leite, que é o consumo e que é a gordura no leite. O que é que nós vemos nesse gráfico? No eixo Y, nós temos ou produção de leite ou consumo em quilos por dia. E no eixo do X, nós temos teor de gordura no leite. Então aqui nós temos a legenda para essa primeira linha, que é a produção de leite bruta, aqui a produção de leite corrigida para gordura e aqui o consumo de matéria seca. O que é que nós observamos aí? Isso aqui seria para o nosso modelo, são vacas de 550 quilos. O que é que nós observamos aqui? Nós observamos que as vacas, quando produzindo 3,3% de gordura no seu leite, e o leite for corrigido para gordura, na realidade elas estarão produzindo 26,9 quilos e estarão precisando e consumirão 16,2 quilos. Se essa mesma vaca tivesse produzindo 30 quilos de leite com teor de gordura de 4%, a produção corrigida seria os mesmos 30. Né? Só que o consumo de matéria seca seria esse aqui, 17,1 quilos por dia. Quando eu comparo 17,1 com 16,2, eu estou verificando que eu produzo o mesmo leite, que é essa primeira linha, sem considerar a correção para teor de gordura, só que essas vacas aqui nessa condição precisam de comer quase 1 quilo de matéria seca a mais. O que mostra isso? Mostra que se o produtor não receber pelo teor de gordura do leite, ele não tem que se preocupar com isso. Por quê? Porque se ele produzir leite mais gordo, ele estará pagando para isso. Ou seja, suas vacas precisarão consumir mais. Certo? Então isso tem uma implicação econômica importante que deve ser considerada por todos os técnicos e produtores. Vamos falar um pouco agora da influência, né, que tem a questão da ambiência e do conforto dos animais sobre a produção. Aqui nós vemos vacas expostas a um estresse térmico por calor bastante exagerado. O NRC 1991, que é citado no mais recente, ele fala dos efeitos do ambiente sobre as exigências dos animais domésticos. Né? Aqui nós temos então o efeito da temperatura sobre o consumo, a produção e o consumo de água. Então nós temos aqui nessa primeira coluna temperaturas variando de 20 a 40 graus. Aqui nós temos a exigência para a mantença das vacas que estão produzindo 27 quilos por dia, conforme é mostrado aqui. Qual deve ser o consumo delas? Qual será o consumo dependendo da temperatura? Qual será o consumo de água e qual será a sua produção? Então eu vou fazer uma consideração apenas com os extremos. Eu vou pegar aqui a temperatura de 20 graus e a temperatura de 40 graus. Essa temperatura é uma temperatura onde a vaca está na sua zona de conforto térmico. Então, a nossa unidade para a mantença será 100, ou seja, ela não tem que consumir nada a mais para a mantença, porque ela não está sob estresse térmico. O seu consumo deve ser de 18 quilos, ela consegue consumir 18,2 quilos e consumirá aproximadamente 70 litros de água, e a sua produção será a produção que ela tem capacidade de expressar. Quando nós vamos para uma temperatura de 40 graus, o que é que acontece? Aumenta muito a demanda de energia para atender a mantença, aumenta em 32%. Por quê? Porque a vaca aumenta a sua taxa respiratória e a sua circulação para dissipar calor, principalmente através das formas evaporativas. E isso aumenta a demanda de energia para a mantença. O consumo deveria ser de 20 quilos para atender essa mesma demanda e a produção de 27 quilos.
só que ele será de 12 quilos. E a vaca consumirá 106 litros de água e produzirá apenas 12 quilos de leite por dia. Então, a produção caiu de 27 para 12, porque o consumo caiu de 18 para 12. E é exatamente isso que acontece quando nós temos temperaturas muito elevadas acontecendo abruptamente. As vacas têm um declínio acentuado no consumo e o reflexo está no balde no outro dia. Nós temos também aqui dados que mostram o efeito do espaço do coxo sobre o comportamento ingestivo de vacas no início da lactação. Então aqui nós temos as características nessa coluna, que seria tempo gasto no coxo, correlação do tempo com a dominância social, porcentagem do tempo que a vaca gasta no coxo e consumo. E aqui nós temos o comprimento de coxo de 50, 40, 30, 20 e 10 centímetros. Existe um divisor de águas muito nítido aqui que acontece exatamente quando nós reduzimos para abaixo de 30 centímetros o espaço ou o comprimento de coxo por vaca. O que é que acontece quando nós temos essa situação? Nós temos aqui 0,67 e 0,71, uma alta correlação, as duas maiores de todas, com dominância social. Significa que as vacas que têm predomínio sobre as outras, elas vão ocupar o coxo, vão consumir e não vão permitir que as vacas que são hierarquicamente inferiores possam atender às suas demandas de nutrientes e consumir o alimento adequadamente. Isso faz com que as vacas tenham uma percentagem do seu tempo diário no coxo muito mais alta. Olha aqui, 52 praticamente e 71 praticamente por cento do tempo. Porque, é claro, elas precisam ficar ali e no momento que elas tiverem condições de consumir, de acessarem o coxo, elas vão acessar. Né? E logo em seguida, obviamente, elas são retiradas por aquelas que têm dominância social. Então isso traz problemas sérios, né, relacionados à produção e hierarquia social. E olha só o que acontece com o consumo. Ingestão de matéria seca, quilos por dia. Até 30 centímetros nós temos um consumo bastante estável. Daqui para cá nós temos uma redução acentuada. Então isso mostra claramente que essa variável comprimento de coxo por vaca é fundamental na instalação onde nós temos vacas agrupadas. Aqui nós temos a equação que mostra a predição de ingestão de matéria seca nas 3 semanas que antecedem o parto. Então aqui as nossas únicas variáveis são dias em gestação, que obviamente será acima de 260, e peso vivo da vaca. Esse E aqui ele deve estar mais embaixo, né? Esse valor é o expoente da nossa função exponencial. Tá? Então para fazer essa conta nós devemos colocar dias em gestação aqui, subtrair de 280 e multiplicar por 0,16. O valor obtido aqui, como muitos têm dúvidas, né, ele deve ser colocado na nossa calculadora científica e nós solicitamos o cálculo da função exponencial. Aí nós vamos ter o valor que será colocado aqui. Então, tendo dias em gestação e tendo o peso vivo da vaca, nós podemos fazer a estimativa do consumo. E isso é mostrado, então, nessa figura, ou nesse slide aqui. Vamos trabalhar com vacas de 550 quilos e 264 dias de gestação. Nós colocamos aqui o 264 e aqui o peso da vaca. Fazendo a conta, nós obtivemos aqui um consumo de 10,52 kg de matéria seca e, em relação ao peso da vaca, 1,91. Muito menor do que o que nós havíamos visto lá no nosso exemplo do início da videoconferência, onde nós tivemos 3,56% do peso vivo. E olha só o que acontece à medida que o parto vai se aproximando. Essa aqui seria a linha do consumo em quilos por dia, que sai lá de 10,56 e chega praticamente a 5 quilos. E aqui o consumo relativo ao peso do animal, que sai de 1,9, né, a 21 dias antes do parto, até menos de 1% do peso no dia da aparição. Então isso aqui mostra claramente para nós a importância de trabalharmos com volumosos de alta qualidade e já introduzirmos aqui nesse período uma ração concentrada que será utilizada após o parto, bem como tornar essa dieta uma dieta aniônica, para que a vaca não apresente problemas após a aparição. E temos também a possibilidade de fazer a estimativa de consumo em novilhas. Esse slide apresenta as equações que nós usamos. Isso sempre para novilhas com menos de 210 dias em gestação, que é o caso das novilhas com mais de 12 meses. Né? As novilhas com menos de 12 meses saem fora dessa possibilidade.
Então, como é que nós calculamos o consumo para novilhas com menos de 12 e com mais de 12 meses? Nós usamos aqui o peso vivo do animal, a concentração de energia líquida de lactação da dieta, aqui, aqui e aqui. E temos ainda que fazer um ajuste ou uma correção para a temperatura e para a cobertura da pele do animal, que nós vamos ver logo em seguida como fazemos isso. Então, se eu tiver o peso médio do lote de novilhas, eu coloco aqui. Se eu tiver a concentração de energia líquida de lactação da dieta que elas estão consumindo, eu coloco aqui, aqui e aqui. Coloco o fator de ajuste para a temperatura e o fator de ajuste para a cobertura da pele. A única diferença entre essa equação e essa aqui de baixo, ela está aqui nesse valor constante, que na de baixo é 0,0869 e aqui é 0,1128. O resto é tudo igual. E se o valor da energia líquida de lactação da dieta, tanto aqui, né, como na equação de baixo, for menor do que 1, como eu estou mostrando aqui, nós devemos usar o valor 0,95. E aqui nós temos o cálculo quando a novilha já passou de 210 dias em gestação e ainda não chegou naquelas 3 semanas finais. Então seria um período intermediário. O consumo é calculado da mesma maneira que nós calculamos anteriormente para novilhas com menos de 12 meses. Só que nós vamos usar aqui no nosso cálculo, como eu vou mostrar logo em seguida, o fator de ajuste para dias em gestação, que lá nós não usamos. Eu vou retornar aqui para mostrar para os senhores. Aqui, nessa equação, nós não usamos um fator de ajuste para dias em gestação, porque essas novilhas não estão em gestação. A equação a ser usada é a mesma, só que nós vamos calcular esse fator de ajuste, onde nele entra dias em gestação, que devem ser, é claro, dias que estão aqui entre esses dois valores aqui. Então vamos ver aqui como é que fica o fator de ajuste à temperatura, porque nós vamos usar ele. O que é que o NRC considera? O NRC considera que temperaturas entre 15 graus e 25 graus, né, são temperaturas onde nós temos uma zona de conforto para o animal, e aí o fator de ajuste para a temperatura é 1, ou seja, não tem ajuste. Quando a temperatura ela fica abaixo de 15 graus, à medida que ela cai, nós vamos ter um aumento no fator de ajuste à temperatura, podendo chegar aqui abaixo de menos 15 graus centígrados, 1,16. À medida que a temperatura sobe, nós temos uma redução no fator de ajuste para a temperatura, né? E pode chegar aqui até 0,65. Né? Então é muito importante, e com 0,65 significa que nós temos um impacto, uma redução de 35% no consumo só por esse fator. Né? Isso acontece principalmente quando a temperatura não é acima de 35 graus e nós não temos o esfriamento noturno. Algumas dessas regiões existem no Brasil. Né? Então aqui nós temos um exemplo, uma novilha de 420 quilos, consumindo uma dieta com 1,5 megacal de energia líquida de lactação por quilo de matéria seca, 240 dias de gestação, 15 graus e pele limpa e seca. Bom, nós pegamos então a equação, colocamos aqui em cima, substituímos o valor de energia líquida da dieta aqui, aqui e aqui, usamos o fator 1,03 para ajuste da temperatura e 1 para a pele do animal, que está limpa e seca, portanto não tem impacto nenhum sobre a troca de calor. E aqui o peso vivo das novilhas. Fazendo os cálculos, nós chegamos a 9,4 kg de matéria seca a ser ingerido por essas novilhas. Só que nós não podemos nos esquecer que temos que fazer o fator de ajuste para dias em gestação, que é essa fórmula aqui. Colocamos 240 aqui e chegamos a 0,925. Então, esse valor deverá ser multiplicado por 0,25, ou seja, nós vamos ter um desconto de 7,5% no consumo. Fazendo isso, de 9,4 o consumo cai para 8,7. Então, isso é como fazemos, é assim que nós fazemos a estimativa do consumo de novilhas nesse período. O fator de ajuste para a cobertura da pele, ele é mostrado aqui. Por que são importantes, né, esses fatores? Porque eles mostram como o ambiente e como as condições do animal interferem na troca e na produção de calor do animal. Então veja bem, se nós tivermos animais com a pele limpa e seca, né, ou com alguma lama, nós não temos nenhuma influência disso sobre as trocas de calor do animal. O fator de ajuste para a cobertura da pele será 1. Se a pele estiver úmida e coberta por lama, 0,85. E se a pele estiver coberta com neve e lama, 0,7.
É uma condição essa última que normalmente não acontece no Brasil, mas essa aqui pode acontecer. Então, isso aqui mostra claramente que quando o animal está com a pele limpa e seca, é que ele tem a melhor condição para trocar calor com o ambiente. Quando ele tem qualquer tipo de situação de lama, de umidade ou de neve sobre a sua pele, ele tem mais dificuldade de trocar calor e isso vai influenciar negativamente no consumo. Depois nós temos aqui como é que nós podemos fazer a predição agora das novilhas nas 3 semanas finais de gestação, ou seja, naquele momento que antecede a sua primeira aparição. Então nós vamos ter que colocar na equação aqui dias em gestação e o peso vivo da novilha. O restante é tudo constante, né? São constantes. Aqui é uma constante, aqui é uma constante, aqui é uma constante, aqui é uma constante, aqui é uma constante. Então, tendo aqui dias em gestação e o peso vivo da novilha, como é mostrado no slide a seguir, nós podemos fazer a estimativa nesse período crucial que antecede o parto. Então, colocando a equação aqui em cima, nós substituímos dias em gestação aqui, 265, e peso vivo aqui. Fazendo essa conta, nós vamos chegar a um consumo de 8,49 kg de matéria seca por dia. Então, esse será o provável consumo dessas novilhas nessas condições. Bom, então com esses 26 slides que nós mostramos aos senhores, nessa primeira videoconferência do curso, nós temos plenas condições de entender os fatores que interferem no consumo, como o consumo se dá a partir da aparição e quais são as maneiras de nós fazermos as estimativas do consumo de diferentes categorias de gado leiteiro especializado. Então nós agradecemos a participação de todos.